Eu sou Karina Pires, eu tô formada há 3 anos em odontologia. Eu não venho de família de dentistas, eu sou a primeira a seguir para a área da saúde da família. Depois de mim veio uma enfermeira e uma médica veterinária, mas da área da saúde eu fui a primeira. As minhas irmãs, mais velhas que eu, foram as primeiras a fazerem faculdade na família, Então elas são engenheiras civis. É interessante porque os nossos pais, eles não tiveram estudo nenhum. Meu pai era motorista de ônibus, agora ele está aposentado, e minha mãe é do lar. Trabalha com pequenos consertos de roupa em casa, mais para passar o tempo do que como uma profissão mesmo. Foi atrás de muita luta para a gente chegar aqui, onde a gente está agora. Eu acho que o mais difícil da faculdade de odontologia é a parte dos materiais. Eu ainda tive a sorte, e a dedicação também, de conseguir fazer uma faculdade pública. Eu estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e mesmo com as várias greves que a gente passou, eu consegui me formar. Eu lembro que a gente chegou no meio da faculdade, que era o 4º período. E nesse período a gente tinha todos os laboratórios e clínicas iniciais. Então a gente tinha que comprar basicamente toda a lista de material, que era enorme. O orçamento daquela lista chegou a R$7.000. Isso porque a gente já tinha comprado o motorzinho, sabe? O clássico motorzinho. Ele já tinha sido comprado no período anterior, senão esse orçamento tinha beirado aí os 10 mil fácil. Às vezes a gente comprava algum material usado de alguém que estava formando, ou de alguém que fez aquela matéria anterior. A gente dividia, eu lembro da clínica de periodontia em que a gente dividia um manequim. E aí de manhã uma dupla usava, à tarde a outra dupla usava, a gente trocava os dentes do manequim para poder usar, porque realmente era um custo a mais que a gente estava tentando reduzir. Então, eu lembro de concluir a faculdade, com um custo total de material em torno de uns 14, 15 mil. Isso porque, assim, o material que eu não usava, a gente tinha uma parceria com a loja que vendia, e quando a gente não usava aquele material fechado, a gente trocava por outro do próximo período. Eu lembro que nesse 4º período, eu falei pro meu pai assim, pai, eu acho que eu não vou fazer todas as matérias, porque é muito carista, eu acho que a gente não vai conseguir pagar isso tudo agora. Ele, sossega aí. Vamos lá, faz a matéria, você não vai formar mais tarde por causa disso não, vamos lá. Eu tenho aqui um dinheirinho guardado, eu vou te ajudar, a gente vai conseguir junto. E durante a faculdade eu trabalhava como monitora, eu dei aula de monitoria para escultura dental, trabalhava na própria faculdade. Eu fazia projeto de extensão e aí eu ganhava uma bolsa para fazer esse trabalho, Então, ao longo da faculdade eu tinha a bolsa por ter entrado por cotas e eu ganhava uma bolsa auxílio. Então, ao longo do meu semestre, o que me mantinha era o auxílio da bolsa, da faculdade, e a bolsa por eu dar monitoria, por eu fazer projeto de extensão. Então eram essas coisas que me faziam me manter na faculdade. Bom, vamos lá. Existem 2 perspectivas durante a faculdade. Uma que os professores pintam, em que vão cobrar 400, 500 reais numa restauração, numa clínica super classe A, porque eles são especialistas, doutores, mestres daquela área, então eles cobram caríssimo. E existe a outra realidade, em que é a da clínica popular, aquela em que as pessoas não podem pagar muito. Quando a gente sai da faculdade, por mais que durante o curso a gente tenha acesso a alguns materiais muito bons, porque a lista de material vem e eles querem os materiais bons pra gente trabalhar na faculdade, pra gente ter conhecimento com esses materiais bons. Quando a gente sai, principalmente quando a gente começa a trabalhar, a gente ainda não tem experiência, a gente não sabe muito bem aonde pisar, em quais clínicas pisar ou não. E a gente passa por algumas situações. Eu tenho memória que assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em clínica que atendia por convênio odontológico. E lá eu cheguei a ter o recorde de atender 22 pessoas num único dia. 22 pessoas em um único dia. Eu lembro de terminar com o pulso doendo, eu lembro de terminar com as costas doendo, de 8 da manhã às 6, e ainda vinha a auxiliar na porta, batendo lá. Doutora, você tá muito lenta. Doutora, vamos mais rápido, tem paciente esperando. Era uma pressão
absurda. Só de lembrar, a musculatura tensiona, você fica desesperado só de lembrar daqueles 22 pacientes. E assim, eu não conseguia não dar atenção para os pacientes, porque é uma característica minha de atender o paciente, de perguntar como é que vai a família, como é que ele tá. E com 15, 20 minutos de atendimento, você não tem muita possibilidade de fazer muitas coisas assim, né? Isso que era o principal choque de realidade quando você sai da faculdade. Independente de ser convênio ou não, o paciente ele merece ser atendido por inteiro, ele merece ter esse atendimento integral, ele merece ter um atendimento de qualidade e, infelizmente, você não tem muita brecha para você conseguir dar um atendimento melhor. É uma cobrança absurda, sabe? É aquela visão do lucro. Você só quer lucrar, 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 lucrar. Não interessa quem tá trabalhando para você, não interessa quem tá sendo atendido, só vê o valor entrando todo mês. Várias situações. Eu acho que a esterilização é a principal delas. É a reutilização do grau cirúrgico, aquele papel que é descartável. E aí falavam, abre no cantinho, ali para não rasgar, entendeu? Eu acho que o auge foi auxiliar, brigar comigo porque eu tinha jogado fora os graus no lixo e ela, possessa, abrir a sacola do lixo. Ela pegou os graus de lá. Eu acho que isso, assim, foi uma das gotas d'água, assim, não dá para suportar essa situação. E isso, assim, eu recém-formada, na faculdade a gente esterilizava tudo, de tantos em tantos tempos, mesmo o material não tendo sido utilizado, mesmo estando fechado, de 3 em 3 meses a gente tinha que reesterilizar todo o equipamento, todo o material e jogar fora o grau cirúrgico, que é uma coisa que é relativamente barata, que não é para ser reutilizada. Nessa clínica eu ficava 1 a 2 vezes na semana só, nesse local dos 22 pacientes aí. Eu tirava em média uns R$1.000 por mês, 1.200, 1.500 no máximo, para essa carga toda de trabalho. E ainda é engraçado porque o dono do consultório fala, mas se você trabalhar de segunda a sábado, 1.000 por mês por um dia, você vai ganhar bem. E é uma ideia assim, eu só lembro da tendinite que começou a surgir no meu pulso, sabe? Não valia a pena. Eu acho que eu pensei em desistir da carreira naquela época ali. Falei, gente, se ser dentista é passar um dia inteiro atendendo 22 pessoas com dor nas costas, dor no pulso, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Veio a pandemia, né? Eu trabalhava em 4 consultórios quando veio a pandemia. Cada dia num consultório diferente. A pandemia começou como 15 dias sem trabalhar e eu moro com os meus pais, os dois são idosos. Então, durante o período inicial de pandemia, eu fiquei 6 meses sem atender. Era eu que ia no mercado, era eu que ia na farmácia, era eu que pagava as contas, era eu que fazia todas as atividades fora de casa para preservar mesmo meus pais. Era uma doença nova que ninguém entendia como é que funcionava, muita gente morrendo, então para proteger mesmo eles a gente optou por não trabalhar, eu não trabalhar naquela época, né? Eu saí de todos os consultórios, então eu fiquei 6 meses sem atender nada e nesse período eu comecei a estudar para vestibular, porque eu falei, eu acho que talvez odontologia não seja para mim. Eu comecei a treinar redação novamente, que tinha anos que eu não pegava para fazer, eu comecei a reler, ver aulas de história, geografia, toda aquela matéria básica de ensino médio, eu comecei a rever aqueles conteúdos. E aí, mais ou menos com 6 meses de pandemia, uma amiga minha comprou um consultório, né, junto com um sócio, e aí ela precisava de alguém para atender lá nos dias que ela não estaria lá. E aí eu passei a ficar lá todos os dias, de segunda a sexta. Eu atendia a demanda que vinha dela, era um consultório em sobreloja, então tinha acesso a pacientes da rua e tudo mais. E, de certa forma, foi esse consultório que me deu uma esperança novamente na odontologia. Foi o que deixou de lado essa ideia de fazer vestibular de novo, de tentar a faculdade de medicina. Passa pela cabeça de todo mundo em algum momento. Eu vou fazer medicina. Né? Uhum. E aí, lá que eu comecei a me estabilizar um pouco mais, foi quando eu comecei a investir um pouco mais nas redes sociais para tentar trazer um público para mim, tentar captar paciente. Foi a época que eu comecei a seguir mais a Yali, porque eu conheci a Yali
mais no inicinho da faculdade, dos vídeos dela sobre a faculdade de odontologia e tudo mais. E aí que eu comecei a focar um pouco mais nas redes sociais para começar a tentar captar. Nesse consultório foi onde eu fiz o meu primeiro clareamento expert. Então foi onde comecei a aplicar todo aquele conhecimento ali. Na faculdade, a gente só teve 2 aulas de clareamento. Era basicamente segue a bula do fabricante, as reaplicações a cada 15 minutos, você coloca ali e é isso. Era o que era basicamente ensinado. E aí falava, você pode usar um dessensibilizante, passa pasta para sensibilidade, mas nada muito concreto, nada muito faça assim, que vai dar certo. Em alguns casos até funcionava, mas a grande maioria voltava reclamando de sensibilidade. Retração gengival, um pouquinho de tendência a ter sensibilidade, trinca nos dentes, alguma tendência a ser mais sensível, porque o paciente fazia 1 ou 2 sessões, não clareava completamente, sentia sensibilidade e sumia. Falava, não, tá bom, não quero passar por isso de novo, não quero sofrer. E aí desistia. E aí o dente voltava a amarelar e ele não ficava satisfeito, dizia que clareamento dói muito, que não é pra ele, que ele não consegue fazer e é isso. Eu cheguei a pensar, falei, nossa, tem pessoas que são afelizardas e vão conseguir clarear sem sofrer tanto, e outras que, se quiserem realmente ter um dente branco, vão ter que sofrer muito, porque não existia um meio termo ali, uma solução, né? Era algo que a gente eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia como fazer. Parecia que clareamento era algo enganoso. Eu acho que era essa a sensação. A sensação de estar enganando o paciente, porque você oferecia a tentativa de clarear. Tentativa. Ninguém sabe se ele ia aguentar clarear ou não. Então era uma sensação de que eu tô enganando o paciente, eu não vou atingir, eu não vou entregar aquele resultado que eu tô prometendo. Então era uma sensação de incapacidade, de incerteza, de medo também, de agora eu tenho um clareamento para fazer, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Clareamento interno eu nunca tinha feito, porque a gente aprende na faculdade que, não, clareamento você não deve fazer clareamento interno porque aumenta muito o risco de ter reabsorção interna e aí o paciente pode perder o dente, você tem que indicar uma coroa, uma faceta. Uma vez que o paciente não gosta, ele não indica. Se ele não indica, é pior ainda, ele pode falar mal. Eu acho que falar mal é pior do que não indicar, porque você corta o laço, corta a possibilidade de muitas outras pessoas te conhecerem, então fecha muitas portas. Eu acho que o clareamento é muito banalizado, tanto é que eu só tive 2 aulas, né? Eu acho que o clareamento é muito banalizado, ele não é tão embasado na faculdade. Acho que enriquecimento científico mesmo, sabe? A gente não tem um aprofundamento tão bom ali. E aí isso torna a gente acaba achando que é só passar um gel, passar um dessensibilizante, usa pasta para sensibilidade e vai ser sucesso para todo mundo. E aí quando você sai da faculdade, você vai colocar aquilo na prática, você vai ver que não é para todo mundo não. Tem gente que não vai conseguir, mesmo que você indicou a pasta, mesmo que você indicou tudo ali certinho, como você aprendeu na faculdade, que não vai dar certo. Ler a bula não dá certo mesmo. O primeiro desafio foi convencer a dona do consultório, que eu trabalhava na época, a fazer o tratamento com pacote fechado. Tanto é que foi quando eu fiz o primeiro clareamento com o método expert. Ainda naquele consultório que me estimulou a trabalhar, a continuar na odontologia, foi ter essa conversa com a dona falando, olha, vamos tentar fazer desse jeito aqui, com o pacote fechado? Só pra gente ver se vai funcionar. Desconfiança. Será que eu não vou perder dinheiro? Será que o paciente vai pagar isso tudo no clareamento de uma vez só? Então, assim, acho que o primeiro desafio foi esse. E aí eu falei, vamos testar nesse caso, nesse aqui. Se der certo, a gente continua. E aí ela viu que a paciente ficou satisfeita, que o dente clareou, que não sentiu dor. E ela falou, esse negócio aqui tá diferente, tá funcionando. E aí desde então a gente começou a dar sequência a mais tratamentos assim. A taxa de desistência diminui muito, porque o paciente vê resultado. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma paciente que estava se amando. Ela falou, eu não conseguia tirar foto sorrindo antes.
antes e agora eu posso tirar foto sorrindo, eu não paro de sorrir. E as pessoas elogiam no trabalho e todo mundo falando que deu resultado. Ela tinha um único dente muito mais escuro que os outros, porque ela tinha sofrido um trauma. E a gente fez o clareamento interno. E durante o tratamento ela já estava recebendo vários elogios. E o seu sorriso está mais bonito, e que você está mais bonita. E isso dá uma elevada na autoestima dela, né? Eu acho que o expert ele é um bom chamador de paciente. O paciente gosta de coisa estética. E, querendo ou não, as outras áreas estéticas, por exemplo, harmonização, até mesmo próteses e tudo mais, tem um custo de trabalho maior. Você tem um investimento em curso, você tem um investimento em especialização, você tem investimento material mesmo para comprar, para executar aqueles procedimentos. E já o clareamento, ele tem baixo custo de material para o dentista e ele tem uma alta capacidade de rentabilidade. Ele atrai paciente, ele permite que mais pessoas te conheçam. É um tratamento que dura muito tempo para o paciente, então ele tem resultados por muitos anos. Então, quando ele vai numa festa e encontra uma pessoa que ele não via há anos, e essa pessoa fala, nossa, você tá com um sorriso bonito, que diferente. E aí ele vai e fala do seu trabalho. Então você tem muita indicação, você tem essa capacidade de receber novos pacientes por indicação. Eu acho que é um tratamento que não tem um desgaste pra gente dentista, que a gente não passa horas na cadeira, debruçado, ou não tem que ficar horas pensando, elaborando um plano de tratamento super complexo. Você consegue fazer isso de uma forma muito mais simples, você individualiza o protocolo para aquele paciente ali e você consegue aplicar muito mais fácil. Então eu acho que o expert traz isso pra gente, traz essa capacidade de raciocinar para aquele caso, ter a certa agilidade, o custo com o material é baixo e você tem uma alta lucratividade. Eu acho que esse é o principal diferencial do curso, né? Que traz essa capacidade. E hoje mesmo eu atendi uma paciente que veio na intenção de fazer clareamento, né? E aí, chegando aqui, a gente diagnosticou outras coisas. Ela precisava de limpeza, né? Remoção do tártaro, precisava de fazer algumas restaurações estéticas, porque os caninos estavam desgastados. Então, por uma questão de estética dela também, a gente precisa resolver. E, junto a isso tudo, vem o clareamento. Por quê? Pra gente mexer nessas áreas estéticas, ela quer ter dentes brancos. Então, a gente clareia os dentes, protege as regiões que precisam ser protegidas e ela consegue ter uma transformação no sorriso dela, às vezes com uma coisa simples, que hoje em dia agora tudo é faceta, tudo é lente de contato. E na grande maioria das vezes o paciente com clareamento, ele já se sente muito satisfeito com o sorriso dele, já muda a perspectiva dele de poder sorrir, de se sentir bem. Então, às vezes, é um procedimento menos invasivo para o paciente e com um resultado incrível. Então, ele consegue ter, sim, tem pacientes meus que recebem elogio de perguntar, e aí, você fez faceta? Você colocou lente nos dentes? E não, a paciente fala, não, eu só fiz clareamento. Desde que eu fiz o curso, ao total... É porque assim, eu atendo uma vez só na semana, no consultório que eu loco turno, né? Então eu não tenho como abrir uma agenda super cheia, porque eu atendo em outros consultórios fazendo a especialidade de prótese. Você não quer? Ainda. Vai chegar esse momento. E aí, foram ao total uns 15 casos com o método Expert, girando em torno aí de 1.200. Há um ano atrás eu cobrava 1.200. Esse ano eu já reajustei a tabela para 1.500 e a meta é chegar no que vem nos 2. A gente vai chegar. Mas você hoje se sente totalmente segura para fazer o clareamento. Com certeza. A ideia é eu entregar mais para eu poder cobrar mais. Então a ideia é eu ir melhorando a experiência do paciente desde que ele chega na minha porta, desde que ele senta na minha cadeira, na conversa que a gente tem, nessa troca que a gente tem, para agregar valor e poder cada vez mais elevar o ticket do meu tratamento. Eu acho que hoje em dia meu tratamento vale 1.500 e daqui a um mês talvez ele valha até os 2, entendeu? Porque eu me preocupo muito com a experiência do meu paciente de entregar um resultado que ele vá ficar satisfeito e que ele vá
achar barato. A minha meta é chegar nos 2.000 e o paciente achar barato, pelo tanto de entrega que eu tenho, tanto de mimo, de cuidado que ele recebe, que ele ache barato. Eu tinha medo de cobrar a sessão a R$200 que por aí vende. Eu não me sentia segura pra fazer. Eu falava, gente, não vai clarear nada. O paciente vai querer fazer só uma, duas. Não vai clarear nada, ele vai dizer que clareamento não funciona. Hoje eu me sinto seguro. Hoje eu me sinto completamente segura para executar qualquer tipo de clareamento. Desde o interno, caseiro, consultório, mesmo fumante, mesmo que tem bruxismo. Eu tenho uma paciente em que ela morria de dor, de sensibilidade naturalmente. Ela tentou fazer clareamento com um colega e não teve sucesso. Na primeira sessão, o dente dela dava choques. Ela relatava assim, ela falava, gente, eram choques que eu sentia no meu dente e eu não conseguia fazer clareamento de jeito nenhum. E aí ela veio, ela me achou pelo Instagram, ela veio e aí, quando ela chegou aqui, eu diagnostiquei que ela tinha abrasão. Ela usava uma escova muito dura, com uma força de escovação muito grande e ela tinha uns desgastes no dente. E isso causava muita sensibilidade nela, mesmo ela não fazendo clareamento. Ela já tinha dente sensível. E aí a gente entrou com um protocolo prévio de sensibilidade. E aí, só com o protocolo prévio de sensibilidade, ela já ficou mega satisfeita, porque ela podia tomar um picolé. Ela podia beber água gelada, ela podia tomar sorvete, açaí, coisas que antes ela nem pensava em fazer, porque doía muito. Ela sentia muita sensibilidade. E aí a gente fez todo esse protocolo prévio de sensibilidade, parou a sensibilidade dela, e aí sim a gente começou o tratamento de clareamento. E ela não sentiu nenhuma dor. Fazendo caseiro, fazendo de consultório, zero dor. Ela não sentiu nada. Antes os dentes só passavam para ela, usa creme para sensibilidade. Ela tinha um estoque de Sensodyne em casa, um estoque. E não resolvia, amenizava, mascarava, mas não tratava. Então ela sentia dor, ela convivia com a dor. Sempre tinha uma sensibilidade ali. E aí, depois do protocolo prévio, ela parou de sentir dor. E aí a gente começou a clarear. E clareamos bem. E chegamos num resultado muito bom. Eu acho que a realização mais recente que eu tive foi ano passado, quando eu viajei para São Paulo para ir no congresso de odontologia, o CIOSP, que é o maior congresso de odontologia que existe, e ele é sempre em São Paulo e tudo mais. E eu lembro de eu na faculdade sonhando em ir para esse congresso. E falei, gente, um dia eu vou ir nesse congresso, eu quero muito ir. Só que na época da faculdade a grana curta, não tinha como eu ir para São Paulo, me hospedar em algum lugar, pagar passagem, até de ônibus era difícil. Aí eu falei, bom, agora eu vou. E aí ano passado eu fui. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, porque eu nunca tinha ido pra São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui nesse congresso e eu fui completamente sozinha. Eu não tinha nenhuma amizade lá. Fiz amizade no congresso. Hoje em dia eu sou super amiga de uma dentista que nem mora mais em São Paulo. Ela era de São Paulo, agora mudou. Então assim, foi uma experiência muito boa que eu tive. Uma experiência assim única que há um tempo atrás, com certeza, a Karina lá dos 22 pacientes não teria vivido. Ela não teria nem condições financeiras, nem condições físicas, porque ela estaria tão exausta, tão cansada, que ela não ia conseguir. Então, assim, eu acho que, recentemente, essa é uma das minhas maiores conquistas. Tem algumas pessoas que estudaram comigo, às vezes no ensino médio, às vezes no ensino fundamental, outras que eram vizinhos próximos, né? E eles chegam pra mim e falam, eu tô acompanhando você na rede social, eu vi aquele caso que você colocou lá, que ficou bonito e tal, eu tenho que marcar de ir com você, tenho que marcar, vou levar minha mãe pra se consultar com você. Então, de certa forma, né, gera essa sensação de satisfação pelo meu trabalho, né? Quando eu vejo esses comentários ou quando eu vejo as avaliações dos meus pacientes, né? E dá uma satisfação, sabe? Dá um calorzinho no coração, assim, na sensação de, nossa, que dever cumprido, né? Eu me sinto confiante. Eu me sinto capaz. Eu acho que é isso. Capaz de executar, capaz de administrar um espaço, capaz de realizar um tratamento de qualidade. Às vezes eles me procuram para saber se eu faço algum outro procedimento, porque clareamento eles já sabem que eu faço. O clareamento ele não é
tão banalizado assim, não tem como ele ser banalizado dessa forma, de segue uma bula, segue uma receita, senão era muito simples, né? Os pacientes vão ali na Shopee, compram uma bisnaga e utiliza ali, gengiva necrosa, sensibilidade vem, o dente cria trinca e ele não tem o resultado esperado. A cárie que tinha no dente que ele não sabia que tinha aumenta, necrosa o dente, precisa tratar canal. Então, assim, se fosse tão simples, não precisava de tanto estudo, não precisava de tanta pesquisa, sabe? Clareamento foi tido como algo estético e não como algo de saúde, como algo que realmente exige um cuidado, né? Envolve saúde. Então, na sua visão, o curso Expert em Clareamento em si, ele está perfeitamente organizado com um protocolo de sensibilidade, um protocolo de análise, um protocolo de fotografia, venda, clareamento day, tudo isso está englobado ali dentro do curso. Então ele te entrega um resultado em que você consegue fazer um tratamento por inteiro. Você cuida da parte da captação, a parte de venda, a parte das fotos, que são importantes para você registrar os casos, a parte de atendimento no consultório, a parte dos mimos para você trazer para os seus pacientes. Então são vários fatores para você realmente agradar o seu paciente e ser agradado financeiramente também com aquele retorno ali. Então você se sente muito mais satisfeito, muito mais capaz de executar o tratamento. Então eu acho que o Expert, ele te proporciona tudo isso. Ele vai te trazer o conhecimento que você não tem. É algo que você não vê na faculdade, é algo que você não vai achar em artigo facilmente, que ele é aplicado em vários casos há bastante tempo. Então a gente tem um material robusto para dizer a eficácia do protocolo, a eficácia do tratamento, e a gente tem propriedade para se tornar referência em clareamento. A gente entra no curso pensando nisso, né? Eu vou ter um checklist ali que eu vou seguir, vai ser A mais B mais C mais C, né? Vai ser aquele checklist completo em que eu vou executar o tratamento daquela forma ali. E não pode ser assim, porque se cada paciente é único, não tem como você querer aplicar uma regra para todos. Então não vai funcionar. Você precisa ter essa individualização, você precisa ter um raciocínio ali por trás. O paciente tem sensibilidade? Já? Não tem. Tem ou não tem? Ele tem o dente com trinca, ele tem um dente quebrado, ele tem uma cárie, ele tem uma restauração. O que eu vou fazer para tratar? Primeiro eu vou tratar a cárie, Sabe, eu tenho que ter esse raciocínio. Da mesma forma como a gente vai fazer uma prótese, por exemplo. Por mais que o paciente tenha o mesmo dente faltando, você não pode pensar que vai ser o mesmo trabalho, porque você não está levando em consideração a saliva, a gengiva, a bochecha, a pessoa, se ela consegue ficar com a boca muito tempo aberta, se ela não consegue. Você tem que levar tudo isso em consideração. É o mesmo dente faltando nas duas pessoas, mas os tratamentos podem ser totalmente diferentes. A rotina é diferente. Na faculdade, geralmente a gente ouve o conselho de lê a bula. É só ler a bula. Exatamente. Sendo que a bula ela é uma generalização de acordo com o paciente, porque cada paciente vai ter... É uma média. Eu costumo dizer que a bula é uma média. Uma média de tempo, uma média de aplicação, uma média de manipulação. Na prática, no dia a dia, e todo dentista sabe disso, cada caso vai ser único. Não tem como você replicar exatamente a mesma coisa ali para cada um, não dá. Eu sei pensar qual vai ser o tratamento que eu vou fazer a partir daquela queixa que o paciente me traz, a partir daquele caso em específico. Quais são as condições que ele está me trazendo? Para eu pensar em como resolver aquele caso. Né? Não vai ser um caso único em que eu vou aplicar aquele protocolo para sempre. Mas sim, eu vou pensar qual é o melhor teor de gel para aquele paciente. É o ácido? É o básico? Qual vai ser o melhor produto ali? Ele consegue ficar bastante tempo com moldeira? Não, ele tem que ficar menos tempo. Então eu vou ajustando cada detalhe para que caiba o clareamento na rotina daquele meu paciente.